A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai estar. Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Que o Senhor, em sua infinita bondade, venha abençoar esse momento. E vamos orar antes da gente começar essa aula. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, por poder compartilhar um pouco mais da tua palavra. Senhor, abre a porta da palavra sobre a minha vida e abre o entendimento daqueles que irão ouvir essa mensagem, Senhor, que vão ouvir esses ensinamentos da parte do Senhor. Que isso possa trazer clareza e entendimento para a salvação, para a santificação e justificação dos teus filhos. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sem muitas delongas, nós vamos entrar no assunto da escatologia, a quinta matéria, nosso livro. Para você que tem o nosso livro, você vai lá na página 163, a gente vai estar falando, escatologia é o estudo das últimas coisas, as últimas coisas que irão acontecer na Terra, A gente está falando muito do Apocalipse ultimamente, de arrebatamento, essas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre essas últimas coisas, que já foram preditas por Daniel, por Ezequiel, também foram preditas pelo próprio Jesus. E o livro do Apocalipse nada mais nada menos é a revelação de Jesus Cristo sobre os últimos dias, essas coisas que estão acontecendo com a gente. E a gente vai poder entender algumas coisas a partir de agora. Mas antes de entrar a fundo nas questões de arrebatamento, a gente precisa entender algumas outras coisas antes, alguns termos, alguns significados, alguns porquês. A gente vai estar falando inicialmente aqui, dando uma introdução. Na segunda vinda de Cristo, a gente vai ler simplesmente aqui rapidinho para poder a gente dar continuidade e falar dos assuntos que a gente vai tratar nessa aula. Esse assunto tão querido da igreja primitiva, tão destacado no ensino na pregação apostólica, nestes nossos dias de pensamento e teologia moderna, tem sido relegado bem para o segundo plano. Ou seja, muita gente havia deixado as pregações sobre o arrebatamento, estava muito para trás. Só que ultimamente, nesses últimos 2 ou 3 anos, agora tem se falado muito, porque as contrações estão aumentando. O ensino a respeito da segunda vinda de Cristo tem sido, na história eclesiástica, muito semelhante a um pêndulo de um relógio, oscilando de um lado para o outro. Quando as pessoas não falam do assunto, também elas falam demais, Ou seja, os extremos. Mas vamos dar continuidade. Nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu suas 2 epístolas à igreja de Tessalônica, o pêndulo dessa doutrina se projetara até um desses extremos. Parece que alguns haviam chegado à conclusão de que a vinda de Cristo estava tão próxima que a única coisa que lhes competia fazer era abandonar todo o trabalho por sua própria subsistência e aguardar o sonido da trombeta que anunciaria a volta do Senhor. Paulo, entretanto, escreveu a segunda epístola para regular esse pêndulo e orientar seu fervor religioso para os canais próprios. Ou seja, naquela época em que Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses, teve alguns irmãos que desistiram da fé, apostataram da fé e acabaram cauterizando a mente de outros. E nesse contexto, muitas pessoas desacreditaram, Desacreditaram da fé, desacreditaram que Jesus iria voltar. Algumas levaram tão ao extremo que fizeram o seguinte: eles disseram, já que Jesus vai voltar, vamos parar de trabalhar. Vamos só ficar orando, buscando, lendo e nada mais. Jesus vai tocar a trombeta e nós vamos subir. Enfim, Paulo escreveu aquelas 2 cartas justamente para regular isso, para as pessoas entenderem que o arrebatamento, que a segunda vinda de Cristo é algo real que vai acontecer, mas que existem sinais, existem algumas coisas que têm que acontecer para que isso possa se completar. E não tinha como concluir naqueles dias, e Paulo sabia disso. Tinham coisas que precisavam acontecer ainda. E ali, naquele momento e naquele contexto, Paulo orientou os irmãos no que eles deveriam fazer. Vamos continuar aqui. Após os primeiros séculos, o pêndulo passou a outro extremo, parecendo mesmo que o mundo religioso perdeu de vista essa bendita esperança da igreja. Esse foi um caso durante um período que foi lembrado da Idade das Trevas, quando o papado e o sacerdotalismo reinavam, e mesmo durante algum tempo depois da Reforma. Então começou a ser reavivada a doutrina da segunda vinda. O grito da meia-noite ecoou em meio às trevas, da superstição e do falso ensino. E a igreja começou a examinar e atiçar suas lâmpadas, preparando-se para o encontro com o noivo. Mateus 25, do 1 ao 13. O termo escatologia deriva-se de 2 palavras, escatos, que é últimos, e logos, tratado. Traz o sentido daquilo que é por último, no último lugar de tempo. Então, escatologia significa doutrina das últimas coisas, é o que eu falei, é o estudo das últimas coisas. Enfim, a gente está falando que houve também aqui um período, que se chama, era um período das trevas, foi um momento em que a igreja ficou calada.
A igreja foi silenciada, não havia ensino, não havia estímulo, não havia propagação do evangelho concernente a esse assunto, principalmente, que é um dos assuntos principais, né, da igreja de Jesus Cristo. E a gente precisa compreender o quanto é importante, mas para que a gente entre mais a fundo é necessário a gente olhar para algumas coisas, né? A gente vai falar da morte. É difícil a gente falar de morte, né? Mas é algo que é necessário, que a gente precisa ter claro em mente, né? A gente precisa saber, né, os detalhes sobre a morte, né? Os 3 tipos de morte, porque muitas pessoas não compreenderam, não entendem que existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, né? São 3 tipos de morte diferentes. E a gente precisa ter bem definido e entender cada um delas, para que a gente possa trilhar os caminhos corretos diante do Senhor, né? Isso tudo iluminados pela palavra, né? Para onde é que vão as almas, né? Depois que a pessoa morre, né? Existem muitas coisas, muitas teorias, mas a Bíblia fala de algumas coisas que são reais e verdadeiras e que vão acontecer também, né? Vamos entrar aqui nesse assunto. Vamos falar primeiramente do termo, né, da palavra morte. Ele na Bíblia, ele é usado, né, são termos gregos e termos hebraicos, né, porque a nossa Bíblia ela é tradução. Ela foi feita lá no original, foi traduzida, foi sendo traduzida até que chegou no português. Ou seja, a palavra que significa morte para nós aqui no Brasil, ela tem várias conotações no decorrer da Bíblia. São vários termos que para a gente, na nossa Bíblia vai estar o nome morte. Às vezes, por exemplo, também tem, a gente vai falar sobre isso também, sobre o inferno, né? Hades, Seol, né? Que é para onde vão as almas dos homens. E esses termos, eles têm diferentes significados em alguns contextos, porque depende da palavra que foi escrita lá no original, que para nós deram sentido apenas de ser aquilo, apenas morte, apenas inferno, generalizando todos os sentidos. E, na verdade, na hora que você vai traduzir e entender verdadeiramente, o sentido pode ser outro. E você pode acabar não entendendo a palavra de Deus por esse motivo, porque você não entendeu o termo que foi usado ali. A palavra gava, né, se refere ao morrer, falecer. Ela é uma palavra hebraica. Outra palavra hebraica que é usada também é mavet. Agora vamos falar 2 exemplos, um de cada um, da palavra gava e outro da palavra mavet. Da palavra gava, vamos lá. Gênesis 25, capítulo 25, versículo 8. Quando diz: E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Esse morrendo aqui, esse morreu, essa morte aqui, ele significa isso, né? Ele morreu, ele faleceu. Agora tem uma afirmação aqui no final desse versículo que vai dizer o seguinte: e foi congregado ao seu povo. Se ele morreu, ele foi para o túmulo, né? Que é sepultura, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Mas ele foi congregado ao seu povo aonde? Ele foi congregado, né? Para onde foi? Ou seja, aqui o texto está apontando para que aonde a alma dele foi. E a gente vai falar sobre isso também. Nós vamos falar do termo morte primeiro, para daqui a pouco você entender o sentido completo. Mavet, outra palavra hebraica para morte, que é usada para descrever a cessação da vida física. Por exemplo, né, lá em Eclesiastes 9:5 está escrito: porque aos vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tem um outro texto também no Novo Testamento que é claro de você entender, que é quando Jesus ele está lá no Egito com José, com Maria, e o anjo chega e diz: olha, pode voltar para a sua terra, porque Herodes morreu. Ou seja, aquele morreu ali, quer dizer que foi o fim da vida física dele, morreu, ele faleceu. Enfim, tem esse sentido. Agora, a palavra no grego, teleute, que ela vai significar fim, né? Em hebreu está dizendo que diz e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, fim. Como por exemplo, você vai estar assistindo um filme, chegou no final ali, não passa daquilo, não tem como fazer mais nada, ou seja, não tem como falar com um vivo, não tem como entrar em contato com uma pessoa viva. Enfim, chegou ao fim, não passa daquilo. O sentido é esse. E essa palavra teleute, que é grega, né? Que ela foi utilizada, que é como, por exemplo, eu acabei de citar, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A pessoa morre, ali é o fim, chegou até ali e não passa. Anairesis é outra palavra grega, né? Outro termo usado para descrever morte.
E esse termo é usado para descrever num sentido de destruição, né, também. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, né, está escrito: os quais sofrerão penalidade de eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, pessoas que não vão estar mais diante de Deus, decretado o fim total, e elas não vão mais ver o Senhor e não vão conviver com os santos por esse motivo, né? Aqui Paulo está trazendo algumas afirmações sobre as pessoas que abandonaram, apostataram, né? Confundiram a fé de muitos outros ali e acabaram pecando contra o Espírito Santo. E enfim, essa pessoa perdeu a salvação, né? Ela perdeu o direito de ter a vida, porque ela infringiu normas que o Senhor estabeleceu muito graves, né? Pecado contra o Espírito Santo, apostasia, são pecados que é impossível para a pessoa ser renovada novamente, né? Em Hebreus vai falar sobre isso, que a pessoa não tem como mais voltar. Eu acabei citando em outras aulas o seguinte: a gente vê isso muito bem em amartiologia. Se peca contra Deus, vê Jesus para poder perdoar, né? Para trazer de volta para Deus. Aí você peca contra Jesus, o próprio Jesus falou isso. Ele disse: qualquer palavra que os homens disserem contra o Filho do Homem, está tudo certo, ainda há perdão, porque ainda tem o Espírito Santo. E aí, pecando contra Jesus, vem o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí o cidadão vai agora e peca contra o Espírito Santo. Quem é que vai vir para poder operar um perdão? Não tem como, a pessoa não consegue mais se arrepender. Enfim, ela acaba perdendo o direito da vida eterna, o direito de salvação que o Senhor concedeu, que o Senhor permitiu, deu uma nova chance, deu uma nova vida, né? Mas são escolhas que a gente faz. Portanto, tem esses sentidos aqui, né? Esses 4 sentidos. Morreu, morte física normal, foi congregado ao seu povo, tenha isso em mente. Chegou o fim da vida física, né? Chegou ao fim, né? Dali não passa mais, não tem mais solução, não consegue contato mais com aqueles que estão vivos. E esse que foi destruído, será totalmente destruído, destruição total, não vai ter volta. E agora, para que você entenda, vamos falar aqui um pouquinho sobre os 3 tipos de morte. A morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física todos nós sabemos, né? Em Tiago capítulo 2, versículo 26, ele vai estar falando: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Está falando sobre fé aqui, né? Fé morta. Mas ele traz uma afirmação que um corpo, né? Por exemplo, se eu chegasse a falecer, está repreendido em nome de Jesus, agora, né? Vamos dizer assim, meu corpo ficaria aqui. Sem o espírito iria para algum lugar. Ou seja, e aí? Esse corpo está morto. A morte física é isso. O seu corpo já está lá, agora vai entrar em estado de decomposição. E lá se vai até o dia da ressurreição que Jesus vai operar. Né? Que a gente sabe que a gente vai falar também sobre isso, só que é na próxima aula. Né? A gente vai falar sobre a ressurreição, os momentos, né? Que vão ter a ressurreição. Né? Tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que a gente vai falar sobre elas. A morte física, tranquilo, né? Todo mundo sabe. Morte espiritual, essa daqui é uma das que as pessoas dificilmente entendem e dificilmente se prega sobre isso. Dificilmente se acha um estudo, um ensino sobre isso. Morte espiritual significa a separação espiritual de Deus devido ao pecado, conforme descrito em Efésios 2 e 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando Adão pecou lá, juntamente com Eva, o homem morreu automaticamente espiritualmente ali. E a sua vida física ficou com limitações. Adão chegou um dia que Adão faleceu, que Adão morreu. Entende isso? Será que você consegue compreender isso que eu estou falando? Ou seja, automaticamente, quando ele desobedeceu a Deus ali naquele momento, ele morreu espiritualmente. Ele foi condenado a estar afastado de Deus. Ele teve que ser separado. Por isso que Deus tirou ele do jardim também, e agora ele ia ter que se virar na terra. Porque ele convivia no jardim perfeito com Deus. Só que o pecado entrou nele e entrou na terra. Por esse motivo, Deus ele não podia, né, se aproximar. Não era porque Deus não queria, é porque se Deus se aproximar de qualquer pessoa com o pecado, ela morre. Porque o pecado não suporta a presença de Deus. Você pode perceber, né, as pessoas quando estão em processo de santificação, elas estão melhorando, estão ficando pessoas melhores.
tem pessoas que estão em tanto pecado que elas sabem, e elas ficam insuportáveis, elas não aguentam ficar muito tempo perto daquela pessoa. Não, não vou ficar não, porque é muito chato, é muita, sabe? Ou seja, é daí que surge isso, porque a presença de Deus, ela destrói o pecado, ela destrói, ela mata. O próprio Deus falou, é ninguém que é um ser humano, porque o ser humano ainda estava na condição, né, de pecado, que me vê conseguirá ficar vivo. Por isso que Deus afirma, porque não tem como suportar. E a morte espiritual foi isso, o homem foi separado, apartado de Deus, nasceu espiritualmente morto, todos. E é por isso que no Antigo Testamento Deus apenas se manifestava para alguns. Veio Jesus, rasgou o véu de alto a baixo, abriu o acesso para que eu e você, aonde a gente estiver, a gente possa praticar a adoração, que é servir a Deus, nas coisas que Ele quer que a gente sirva. A gente veio para essa terra com o propósito de servir uns aos outros. E dentro dessas responsabilidades, a gente tem as nossas. A gente precisa entender juntamente com Deus, Senhor, o que é para eu fazer para o Senhor? E aí, a partir disso, a gente tem esse contato com Ele. Mas para isso a gente precisa ter uma nova vida, uma nova restauração, nascer de novo, que é o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, é impossível alguém entrar, nascer, ver o reino de Deus sem nascer de novo. Tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Da água você vai estar anunciando para o mundo físico, testemunhando, né? Porque tem testemunhas, que você agora é uma propriedade de Jesus Cristo. Você agora trabalha para Jesus, você agora vai servir a Jesus. E espiritualmente é quando você recebe o Espírito Santo, que é quando aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes eles foram cheios, né? Tem um pouco antes, em João, no capítulo 20, né, Jesus assoprou o Espírito sobre os 12 apóstolos. Ali a consciência deles foi despertada. E tudo aquilo que Jesus falava que eles não entendiam, eles começaram a compreender. E por isso eles foram motivados aos poucos também a ir indo em direção ao Senhor cada vez mais, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. E aí foi onde eles foram convencidos e agora permaneceram, mesmo com a perseguição, com tudo, eles permaneceram lá em oração, vigilantes, esperando o Espírito Santo. E aí quando Jesus subiu aos céus, né, depois de 40 dias, o Espírito Santo desceu ali, né? Eles passaram mais 10 dias, né, inteirou 50, o dia de Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo ali e ali realmente eles receberam vida, vida plena, cheio do Espírito Santo. Agora eles passaram a viver novamente. Agora eles tinham uma caminhada. E aí eles que decidiam. Se eles apostatassem dessa vida, eles abandonassem essa vida, eles poderiam cair em condenação. Se eles blasfemassem do Espírito Santo, que foi o caso de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, eles apostataram ali, eles mentiram, eles zombaram, eles mentiram para o Espírito Santo, não se brinca com ele. Enfim, eles infligiram profundamente contra o Espírito Santo. E ali eles morreram. Né? Eles acabaram morrendo, pagando um preço muito alto. Morreram não só espiritualmente, mas físico também, naquele momento. Morte espiritual. Efésios 2:1 fala o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo é categórico, ele mostra, nós estávamos mortos, todos fomos encerrados debaixo do pecado. Em amarteologia, você, na matéria de amarteologia, você pode conferir lá, você vai assistir às aulas lá, e você vai perceber que nascemos mortos, né? E por isso precisamos de redenção, precisamos de nascer de novo. Mas esse não é o assunto. Só dei essa pincelada para que você entendesse melhor o que significa morte espiritual. Agora, a morte eterna envolve a separação eterna de Deus no julgamento final, como mencionado em Mateus 25:46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, a morte eterna é quando fala em Apocalipse também. Você pega a sua Bíblia, aí em Apocalipse, no capítulo 22, capítulo 20, na verdade. Capítulo 20, que vai falar o seguinte. Capítulo 20 e versículo 14 a seguir. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, que é quando Deus vai realmente, depois ali no juízo final, a gente vai chegar, vai ter uma aula sobre isso aqui também. A separação eternamente de Deus, né? Não foram achados inscritos o nome no livro da vida, né? Você pode olhar ali também, né?
ainda aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Você vai ver, né? Quem foram esses. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, foi destruído eternamente. Quem não se achou com o nome escrito no livro da vida. Como que eu consigo escrever meu nome no livro da vida? Confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Você crê que Jesus é Senhor, é Salvador, que o sangue dele que ele derramou na cruz é o sangue que irá pagar os seus pecados? O pecado que está diante de Deus lá acusando dia e noite? Porque nós nascemos com esse pecado. Por descendência, desde que Adão pecou lá no Éden, todos nós, por DNA, nascemos com pecado. Só Jesus que nasceu sem pecado, porque Jesus não nasceu entre o cruzamento de um homem e uma mulher. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus dentro do corpo de Maria. E por isso que Jesus nasceu puro, sem pecado, porque ele não foi um fruto de um homem com uma mulher. Entende? Por isso que Jesus nasceu sem pecado. Mas todos nós nascemos com pecado. E por isso nós precisamos pagar essa dívida diante de Deus para que a gente possa ter paz com Deus, né? Para que a gente possa ter a reconciliação com o Senhor e voltar para a presença dele, e estar diante dele, e viver eternamente por meio de Cristo, por meio do sangue do inocente que foi morto pelos nossos pecados, que deu a vida dele em favor de nós. Enfim, esse é o sentido. E agora você entendeu, né? A questão das mortes, os termos, né? E agora a gente vai ver para onde é que vai a alma. No Antigo Testamento ele vai falar, né, de alguns lugares, como por exemplo o Hades, né? Vai falar o seguinte: para onde vão os espíritos após a morte? Você que tem o livro, página 165. A morte física no Antigo Testamento, tanto o espírito do crente como do descrente iam para o Hades. Já no Novo Testamento não é a mesma coisa. Algumas seitas fazem confusão com respeito à sepultura e o Hades. Sepultura é o local para onde vão os corpos, Hades é o local para onde vão os espíritos. Ou seja, tem alguns textos em que a palavra ali vai estar significando uma sepultura. Só morreu, vai para a sepultura. Você vai morrer, né? Você vai cair num túmulo. E outros é que você vai, né, ser separado para um lugar, para uma dimensão. Você lembra do texto que eu falei de Abraão? Abraão foi congregado ao seu povo, né? Que está ali no início. Ou seja, esse nome Hades, ele tem um significado. E no Antigo Testamento, né, vamos entrar aqui mais um pouquinho a fundo, para que você possa entender o significado. No grego, Hades é equivalente ao termo hebraico Seol, né? Era outro nome que era dado, Hades, Seol, referindo-se ao mundo dos mortos. O lugar para onde as almas vão após a morte física, como mencionado em Mateus 11:23. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatido até os infernos. Ou seja, Jesus várias vezes falou a palavra inferno. Só que ali, em cada contexto, em alguns vai ter um significado diferente. Aqui, nesse momento que ele está falando de Cafarnaum, ele está falando do mundo dos mortos. Você vai ser destruída. E ele estava falando em relação às pessoas ali, pela incredulidade, pelas coisas erradas que elas fizeram, mesmo vendo Jesus, o Salvador, ali, orientando elas a como não fazer. Não faz isso, não faz aquilo, crê em mim, crê naquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo, vocês estão vendo. Enfim, eles acabaram rejeitando essas coisas, e aí Jesus disse: a sentença para vocês vai ser muito dura, né? E ali ele estava falando em relação ao mundo dos mortos. Tem outro termo também que é citado na Bíblia, né, que é o abismo. Esse termo descreve um lugar de grande profundidade, um lugar de punição, como mencionado em Apocalipse 9:1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, um lugar profundo. Enfim, tem outro também termo chamado Gena, né, conhecido como o Vale de Inon. Refere-se a um lugar de julgamento e punição eterna, como mencionado em Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Ou seja, Jesus fala aqui nesse texto, em Mateus 10:28, ele está falando: não tenha medo daqueles que matam o corpo apenas, mas
tenha medo daquele que pode matar o corpo e pode lançar a alma no inferno, né? Ou seja, na destruição total, na punição eterna, na separação total de Deus, que não vai viver eternamente. Enfim, Jesus estava trazendo nesse sentido. E é por isso que a gente precisa entender esses termos, porque, veja, num texto aqui próximo está significando uma coisa, né? Ali em outro, veja só, um poço, um abismo, um lugar profundo, onde alguns anjos estão guardados. Em outro texto está significando separação eterna de Deus. Outra coisa só apenas em relação ao mundo dos mortos. A gente vai ver também esses outros termos. Seol, né? Não era no Antigo Testamento. Seol é o equivalente ao termo grego Hades. É um lugar descrito como habitação dos mortos. Os justos e injustos eram considerados como indo para o Seol após a morte. Um exemplo de referência é Salmos 9,17. Os ímpios serão lançados no Seol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Seol era o lugar no Antigo Testamento, até o dia em que Jesus morreu na cruz, era o lugar para onde iam todas as almas, iam para lá. Só que dentro desse lugar, que é o mundo dos mortos, Seol, o mundo dos mortos, o mundo invisível, o qual a gente não vê, o mundo espiritual, apartados, um numa parte e outro em outra. Uns guardados para a salvação, outros guardados para a perdição, para o dia do julgamento final. É como se fossem num lugar, vamos dizer, um lugar de descanso, que é o lugar de descanso para que eles esperavam. Por exemplo, Abraão. Abraão foi congregado ao seu povo, por exemplo, ele foi para essa parte do Seol, e outros que eram ímpios, que nunca aceitaram a Deus, que viviam em rebelião, né? Por exemplo, Coré, né? E aqueles que se rebelaram contra Deus, eles foram lançados na outra parte, que era referente, semelhante ao que a gente entende por inferno também, né? Que é uma parte que está reservada, né, em prisões, cadeias eternas, para que a pessoa fique até o dia do julgamento final. Ela vai estar ali até o dia do juízo final. Só que depois que Jesus morreu na cruz, a palavra vai falar que foi elevado aos céus. Esse lugar que ficava para os justos aqui no céu, ele foi elevado, ele foi para o terceiro céu. Ele foi para próximo de Deus, que é o paraíso, que é quando Jesus disse para o ladrão na cruz, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus pegou todos e levou para lá. E o paraíso está lá. Está num lugar elevado, num lugar acima, né, do que era anteriormente. Mas as cadeias, as prisões eternas, equivalentes ao inferno, no entendimento que a gente tem, né, nos dias de hoje, elas continuam lá, elas continuam no mesmo lugar. As pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não foram pagos os seus pecados, elas vão ir para lá e vão ter a separação eterna no dia do juízo final, porque o inferno será lançado no lago de fogo. E essa é a segunda morte, a gente acabou de ler agora há pouco. Você consegue compreender? A importância de entender os termos é isso aí. Keber, tem lugares que vai falar que é sobre sepultura, túmulo, né? É a sua cova. É uma cova, sua não, está repreendido em nome de Jesus agora. É uma cova. Abismos, que a gente já falou ali. Abaddon, é um lugar de destruição, né? Associado a um abismo, um lugar de punição, destruição. Apocalipse 9:11 fala sobre isso aí. É um lugar em que alguns anjos foram reservados, também a palavra vai falar também sobre isso. Tem mais um outro tópico também que se chama Tártaro, né, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, né? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, esse nome inferno para nós em português significa Tártaro, né? Está lá Tártaro, é um nome grego, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, ou seja, são cadeias ainda mais profundas que o inferno. Esse Tártaro é ainda mais profundo que o inferno, é um lugar bem de escuridão, muito pesado. E na grande tribulação, essas portas, essas coisas aí, o inferno, vão ser soltos, né, para poder finalizar a obra em que o Senhor vai purificar tudo de uma vez só. E tem mais um outro termo, Tofete, que é no hebraico, refere-se a um lugar associado com julgamento e punição divina, semelhante a isso também. Isaías 30:33 fala o seguinte, porque já de antemão está preparado o Tofete, preparado para o rei. Ele foi feito mais profundo e mais largo do que a pilha de lenha. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, o acende. Vai ser a grande tribulação, o Senhor vai estar purificando, a obra da purificação, o Senhor vai destruir, né, todo aquele que não for permanecer
vivo com Ele eternamente. E a gente sabe, com fogo e enxofre. A palavra fala bastante, Jesus já, ele alertou várias vezes. E aí a gente consegue perceber a diferença, né? A gente entender os textos quando a gente estiver lendo a palavra de Deus. Que ela vai ter vários significados. É importante que quando você lê um texto, você ir lá, não, qual é o significado que está tendo aqui nesse texto, né, para eu entender de maneira clara. Está falando do mundo dos mortos, está falando do abismo, do poço do abismo lá, que é mais profundo que o inferno, está falando do paraíso, enfim, de que lugar que está falando, né, em qual sentido em que essa palavra está inserida, está falando. Esses termos eles vão estar relacionados a isso. Portanto, hoje, atualmente, as pessoas vão para dois lugares. Na nossa linguagem, no português, vão para o inferno ou para o paraíso. O inferno é uma parte no lugar, no mundo dos mortos, em que são cadeias, prisões, pessoas que foram sentenciadas, né? Foram julgadas e foram condenadas, porque permaneceu ali o pecado, a dívida, aquela dívida que deveria ser paga e não foi paga enquanto a pessoa estava viva fisicamente. Que é só através do sangue de Jesus que a gente consegue pagar. Quando a gente aceita de verdadeiro coração e se entrega para Ele. A gente nasce de novo e tem a vida transformada diante da presença do Senhor. Portanto, a gente precisa entender que a nossa alma vai para um lugar. E Jesus ele nos dá segurança sobre essa salvação. Romanos, no capítulo 8, ele vai falar: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Justifica por através de quê? De quem? Por através de Jesus e do sangue de Jesus. Quando nós passamos a crer e confessamos, nos batizamos e tomamos uma nova direção na nossa vida. Para aquele ladrão na cruz, ele não teve tempo de fazer muita coisa, mas ao menos pelo rastro ele foi salvo, né? Mas você que tem vida e vai continuar vivendo alguns dias até que o Senhor venha, você precisa tomar uma decisão e uma posição para que, se Deus, vamos dizer aqui, vamos supor que o Senhor venha a tomar a tua vida na semana que vem, você esteja apta e preparado para poder ir para o paraíso, para estar com o Senhor, para ser salvo, para viver eternamente e não ser lançada no inferno, como Jesus mencionou. Jesus disse: olha, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas daqueles que matam o corpo e têm o poder para lançar no inferno, no mundo dos mortos, né? As cadeias eternas, na escuridão. E você viver totalmente apartado de Deus. Porque essa vida aqui, ela vai acabar assim, daqui a pouco. Mas a vida eterna, já está dizendo tudo, é eterna. Portanto, meu amado irmão, entenda os termos, os significados, volte na aula, assista novamente, para você entender mais a fundo. Para que Deus ele venha abençoar ainda mais a sua vida, né? E que a graça do Senhor venha recair sobre você, que você possa ter entendimento. Nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre a ressurreição, sobre grande tribulação, a gente vai estar falando sobre trono branco, juízo final, a gente vai estar falando sobre várias coisas nas próximas aulas. Vão ser 4 aulas essa matéria. Essa foi a primeira aula, né? A segunda aula a gente vai estar fazendo, vai estar falando, focando um pouquinho mais assim na parte da ressurreição, né? A gente vai falar também um pouco da grande tribulação e que Deus infinitamente abençoe a sua vida, a sua família, compartilhe com outras pessoas para que elas possam aprender também da palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz ir e fazer discípulos, né? A fazer alunos, pessoas que aprendam aquilo que o Senhor ensinou, para que elas vivam corretamente e retamente nos caminhos dele. Né? E você vai estar contribuindo com a edificação de alguém. Né? Que Deus em Cristo te abençoe, não só hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.